ficar aqui, ministrar comigo, vai ser uma bênção. Vai vir outro tangedor, glória a Deus. A unção é dobrada. Amém? Estou feliz por estar aqui nessa noite para engrandecer ao Senhor, fazer menção da palavra do Senhor. E quero agradecer ao nosso pastor, que não está presente, está descansando, pastor Edilson, nosso pastor Maurício, que está aqui nos recebendo para a glória do Senhor, todos os pastores desta casa. Agradecer por você ter vindo, porque o Senhor tem uma palavra para mim e para a tua vida. Você crê nisso? Aleluia! Quando eu estava em casa durante a semana, meditando em uma palavra, eu queria muito, confesso para você, pregar a passagem de Caleb. E fiquei a semana inteira estudando a passagem de Caleb. Aleluia! Quando ele toma posse do Monte Hebron. Mas quando, na quarta-feira que eu sentei para escrever o esboço, que eu gosto de escrever alguma coisa para não esquecer, e eu não consegui escrever nada, e ali eu comecei a orar ao Senhor, e o Senhor me levou nessa passagem aqui, que está no livro de Êxodo, você já pode abrir. Êxodo capítulo 3. É uma passagem muito conhecida nossa, aleluia, mas à medida conforme eu fui meditando na palavra que eu já tinha lido, o Senhor já tinha ministrado ao meu coração, o Senhor foi liberando uma graça tão grande sobre a minha vida naquele lugar, sentada no meu sofá, e eu entendi que o Senhor tem para nós hoje, aleluia, uma palavra de destravamento. O Senhor tem para mim, para a tua vida, uma palavra de encorajamento. Aleluia. E eu vou buscar ser bem breve e objetiva naquilo que o Senhor me deu. Aleluia. E diz assim no livro de Êxodo, capítulo 3, a partir do primeiro versículo. Vamos ler alguns versículos. Ora, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, o sacerdote de Midian, e ele conduziu o rebanho para trás do deserto, e chegou ao monte de Deus, até o Horebe. E o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E ele olhou, e eis que a sarça queimava com fogo, e a sarça não era consumida. E Moisés disse: eu vou virar agora de lado e verei essa grande visão, porque a sarça não é queimada. E quando o Senhor viu que ele se virava para ver, Deus o chamou do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: aqui estou. E ele disse: não te aproximes até aqui. Tire as tuas sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Além disso, ele disse: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés escondeu a sua face, pois estava com medo de olhar para Deus. E o Senhor disse: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos capatazes, pois eu conheço os seus sofrimentos. E eu desci para libertá-los das mãos dos egípcios e para fazê-los sair daquela terra para uma terra boa e grande, para uma terra que mana leite e mel, para o lugar dos cananeus, dos heveus, dos amorreus, dos fariseus, dos aveus e dos jebuseus. Agora, portanto, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo até mim. E eu também vi a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. E aqui eu vou ler o versículo 11, eu quero que você preste bastante atenção nesse versículo, porque vai ser a chave da nossa ministração, amém? E Moisés disse a Deus: quem sou eu para que vá a Faraó e para que tire os filhos de Israel do Egito? Agora você vai dizer assim, ó, quem sou eu? Isso.
E o versículo 12 diz assim: e ele disse: certamente estarei contigo, e este será um sinal para ti que eu te enviei. Quando tiverdes tirado o povo do Egito, vos servirei a Deus sobre este monte. Amém? Aleluia! E o tema da nossa ministração é: quem sou eu? Aqui essa passagem, como nós já dizemos, é uma passagem que a gente escuta desde o infantil. Quando a gente dá aula lá na ministração das crianças, lá na salinha, todas as crianças vão conhecer a história de Moisés. Principalmente depois que inventaram aquele hino: o Joquebede, Moisés não vai morrer. Até os ímpios cantam esse hino. Todo mundo sabe da história de Moisés. Você sabe, eu sei, Moisés nasceu no tempo em que Faraó mandou matar todas as crianças. Por quê? Porque o povo entrou no Egito como convidado. O povo entrou no Egito sobre a jurisdição de José, quando ele era o governador. Vocês lembram dessa fase? E o povo se multiplicou, cresceu, passou-se aquela dinastia daquele faraó, passou-se muitos anos, quando chegou uma outra dinastia, um outro faraó, viu que o povo era muito grande, ficou com medo do povo de Israel tomar o Egito, falou: vamos escravizá-los. E o povo começou a ser escravizado, de convidado passou a ser escravizado. E ali passou-se 400 anos, o povo dentro daquela opressão. E o povo orou ao Senhor, clamou ao Senhor. E aí o faraó desta época do nascimento de Moisés mandou matar todos os meninos, porque nasciam muitas crianças e eles eram fortes. E aí nós vemos o primeiro milagre na vida de Moisés. Quando Moisés nasce, a parteira não faz aquele sacrifício. Moisés é guardado dentro da sua casa durante 3 meses. Ali a mãe sem deixar ele chorar, sem deixar ele gritar, sem ninguém ouvir. Moisés é escondido, é poupado a vida de Moisés. Porque Moisés nasceu com um propósito. Desde o nascimento de Moisés, quando Moisés nasceu, no céu já estava escrito: é meu escolhido, vai ser o libertador desse povo. Eu tenho uma obra na vida dessa criança, não vai morrer. E aí eu já abro um parêntese aqui para liberar sobre a sua vida. Ei, você sabe que não era para você estar aqui, né? Lembra quantos livramentos Deus já te deu? Você sabe que era para você já ter descido à sepultura. Arabadassuri canta ramanassa, mas o livramento te alcançou. O livramento de Deus alcançou a tua vida e não foi por acaso. É porque Deus tem uma obra contigo, desde o ventre da sua mãe. Talvez alguém até já te entregou profecia. Tu és chamada, tu és escolhida, tu és selada e separada. Mas a circunstância da vida, de repente, fez com que essa profecia, esse chamado, fosse ficando no esquecimento. Mas o Deus dos exércitos, que foi louvado aqui hoje, e outro igual não há, me trouxe aqui como uma boca profética, para trazer a existência, para trazer a sua lembrança. Ei, eu não revogo aquilo que eu já determinei para você. É escolhida, é escolhido, é selado para uma grande obra. E vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Oh! Moisés foi escolhido por Deus. Fala para alguém que está aí do seu lado: você é escolhido. Fala assim, ó: se não está acontecendo, vai acontecer. Está preparado? Está preparada para o chamado?
está preparado? Ei, tu sabe que tu foi chamado. Eu não vim aqui trazer nenhuma novidade. O Senhor falava assim: ei, eu só quero trazer a memória. Eu só quero reavivar o chamado. Eu só quero destravar aquilo que eu já depositei. Ele já depositou. Já está sobre a tua vida a unção. Aquele que é selado, separado, pode até tentar sair, mas a mão de Deus, ela vai te agarrar. A mão de Deus está te agarrando hoje. Se tu está aqui, Deus tem propósito na tua vida. O Senhor falou claramente: eu tenho propósito. Eu vou levar aqueles que eu quero reavivar o chamado. Ei, o Senhor só está reavivando. Tu já sabe que é chamado. Você já sabe que tem um propósito na tua vida. Já sabe que o livramento te alcançou, porque tem um propósito na tua vida. De repente as pessoas olham para você, não dão nada por você, mas o Senhor já deu. De repente olham para você, nem sabe a proporção do teu chamado, mas o céu sabe. O céu sabe. E o céu não se engana. O céu não se engana. Ei, Moisés tinha um chamado. Aí Moisés, voltando para ele, eu prometi para o meu marido que eu não ia gritar. Ele falou: filha, não grita, você vai ficar sem voz. Amor, vou tentar falar baixinho. Tá meu filho ali, meu filho lindo, Gustavo. Faz assim, Gustavo, para todo mundo ver. Ele é o caçula, tá? Olha lá, ó. Ó, o pessoal dali não te viu, não. Minha nora linda. Malinha é meu neto, querido caçula também. Sou vó de 4 netos. Falar assim, glória a Deus, né? Ele é o meu filho caçula, tem mais 3. Aleluia. 4 não, 5, né? Que ainda tem o Braia, né? Ô, Jesus. É muita criança, gente, para dar presente no Natal. Moisés foi poupado para um propósito. E aí nós sabemos que tem a música, que ele não vai morrer. Ele é posto no cestinho e ali vai para o rio. A filha de Faraó acha ele e aí dá uma mesada, dá um salário para a própria mãe. Essa parte você já sabe, não vou esmiuçar essa parte. E aí ele vai para a casa da mãe, depois de ser retirado. Todo mundo já sabe essa parte, né? Você que é visitante sabe essa parte? Sabe? Então tá bom, para não pular. Se você não soubesse, eu ia esmiuçar um pouquinho. E aí, para a gente agilizar aqui, ele vai para a casa da sua mãe. Quando ele vai para a casa da sua mãe, que a sua própria mãe vai criá-lo, e ainda, olha só que mistério, receber um salário para criar o próprio filho, não precisa mais criar escondido. Olha que maravilha. Que coisa linda, antes estava escondido ali. Agora não, pode mostrar para todo mundo: ei, estou criando meu filho, ó. Estou criando meu filho, ainda recebendo salário. Ah, gente, isso é milagre que Deus faz. Isso é milagre, sabe? Você vai viver milagre que você não vai conseguir explicar. Você vai viver milagre. Olha só, tem gente pegando já. Tem gente tomando posse. É milagre que não dá para explicar. Era para estar escondido, está exposto. Ela não tinha salário, vai receber salário. Olha isso. Tem milagre que você vai viver e não vai dar para explicar. E aí Moisés é criado na sua casa e ali recebe toda a instrução da sua mãe, porque as instruções eram passadas de geração a geração. E ali ela conta para ele, acredito eu, porque ele ficou ali até estudando até na faixa de uns 12, 13 anos. E ali ele recebeu a instrução da sua mãe. Sua mãe falou: olha, contou tudo, nós viemos para cá como convidados, depois nós passamos a ser escravizados, estamos vivendo nesse dilema. Quando você nasceu, quase que você morreu, meu filho. E foi contando: olha a nossa situação aqui. E ali ele já foi pegando a identidade dele de hebreu ali na casa da sua mãe, conhecendo a sua história, conhecendo, aleluia, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E aí quando ele começa a pegar aquela identidade, absorver aquela identidade de um menino hebreu, ele é retirado da casa da sua mãe e vai para a casa da sua mãe adotiva. Entende? Que ele já estava formando uma identidade. Na educação, a gente estudando,
a gente entende que a criação até os 7 anos é a formação da identidade da criança. Até os 7 anos a criança está formando a sua identidade. Então, aquilo que você ensina para a criança até os 7 anos, ela vai ter aquilo como uma característica da vida dela. Por isso que é importante a educação nesses primeiros anos de vida. E ali ele estava com a sua identidade sendo formada de um hebreu. Ele é retirado daquela casa humilde, daquela casa de uma família que vivia como escravizados lá no Egito, e vai para o palácio morar com a sua mãe adotiva, porque era o que era para fazer. E era um propósito de Deus também nisso. Quando ele sai dali e vai para o palácio, ele já recebe uma nova identidade, um novo rótulo. Antes ele era um menino hebreu, participante da família dos escravizados. Agora ele já é um príncipe, vivendo lá no palácio, desfrutando das mordomias de um palácio, aprendendo toda a ciência que era ali oferecida. E ali ele estudou, pegou conhecimento. E olha que interessante, lá na frente nós já sabemos, então não tem problema dar spoiler. Moisés, ele foi o libertador que caminhou no deserto com o povo. Tudo que ele aprendeu lá da ciência, lá no Egito, estudando, foi-lhe útil para atravessar o deserto, porque ele precisava ler as estrelas. Você acha que nesse tempo tinha bússola? Você acha que nesse tempo tinha um mapa lá? Não. Ele tinha que ter conhecimento das estrelas, conhecimento de onde ele ia passar, das rotas, das regiões. Tudo isso, geografia, ele estudou lá no palácio. O Senhor já sabia. Ei, Moisés, agora você precisa ir para o palácio, porque estar no palácio também faz parte do propósito. Estar em lugares elevados não é para te engrandecer, Moisés. Não é para você empinar o seu nariz e falar, agora eu estou por cima. Quando você estiver por cima, entenda isso. O Senhor te elevou para um grande propósito. Porque se você estiver por cima e achar que é melhor do que o outro, o Senhor abate o soberbo, mas o humilde ele exalta. O humilde ele levanta, o humilde ele capacita ainda mais. Lembra de Esther? Quando Esther foi para o palácio, aí o tio dela, o tio primo chegou e falou assim, ei, olha, o povo vai estar quase sendo destruído, já assinaram a carta, a sentença da nossa morte. Aí ela, mas eu não posso fazer nada, ei, será que não foi para isso que Deus te colocou aí nesse palácio, Esther? Será que não foi para isso que Deus te levantou como rainha, Esther? Porque se você não se posicionar aí na posição que tu está, de outra forma o Senhor vai enviar o livramento. O livramento vai vir, Esther, porque Deus tem livramento para o povo dele. Basta saber, Esther, se aonde Deus te colocou, você vai se posicionar e engrandecer o nome dele. Você está entendendo? Eu estou falando aqui, exemplificando sobre Esther, mas isso é para mim e para a tua vida. O Senhor vai nos honrar. De repente o Senhor já está te honrando, já está te exaltando, te colocando em trabalhos elevados, diante de pessoas que você olha assim, ai, foi Deus que me colocou aqui. Ei, saiba que Deus te colocou lá para um grande propósito. Não feche a sua boca, não te cales, fale do amor de Deus aonde Ele te colocar, porque o Senhor vai te honrar. E Moisés lá no palácio, aí recebe uma nova identidade. Mas ele vê um guarda, vamos dizer assim, maltratando o parente dele, um hebreu. E aí ele vai lá e mata aquele soldado. Mata e esconde o corpo. Ali já é colocado nele uma nova identidade de assassino. Aí quando é no dia seguinte que ele vê os dois hebreus brigando, ele chega e fala assim, não briga não, somos irmãos. O hebreu denuncia ele. Ué, quem te colocou como juiz nosso? Quem te colocou à nossa frente? Você vai nos matar como fez com aquele soldado? E aí ele caiu em si, eita,
que eu escondi, mas alguém viu. E nesse momento, Moisés foge para o deserto. Quando ele foge para o deserto, recebe uma nova identidade. Fugitivo. Fugiu. Ele não fugiu, gente? Todo mundo conhece a história. Estou contando uma história. Fugiu. Fugiu para o deserto. Quando ele chega lá nesse deserto, ele ajuda lá as filhas de Jetro, defende elas. Jetro acolhe. Ele casa com a filha de Jetro. Começa ali a ter a sua família. De repente, quando ele estava lá, sabe, na bonança do dia, no ordinário, a gente acha que vamos viver sempre o extraordinário. O extraordinário, o ordinário é fundamental para forjar o nosso caráter. Você entende que o ordinário é fundamental para forjar o nosso caráter? Que a gente quer sempre viver, todo dia, tá pensando que todo dia tu vai estar como? Tem dia que tu vai estar murcho, sabe? Que a energia vai estar baixa. Mas nesse momento que a nossa energia está baixa, a gente se conecta com a fonte inesgotável. Você entende que o ordinário projeta a nossa vida para a fonte inesgotável? Porque se todo o tempo você tiver como? Você vai achar que nunca é dependente de Deus. E aí Moisés começa a viver o ordinário. Um homem que começou a vida dele ouvindo coisas extraordinárias de Deus. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Foi para o palácio. Virou príncipe. Virou assassino. E de repente aqui, nesse ponto, ele virou pastor de ovelhas. E de ovelhas que nem eram dele. Não era nem pastor do rebanho dele. Pastor de um rebanho que era do seu sogro. Aí nesse momento que ele está vivendo o ordinário, o Senhor se apresenta para ele. Quando o Senhor se apresenta para ele, o Senhor fala: ei, Moisés, 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 eu sei o seu nome. Moisés, você hoje está vivendo o ordinário, mas eu te forjei, eu te escolhi para viver o extraordinário. Moisés, eu me apresento a você hoje no teu ordinário. E aí ele, como assim? Aí quando o Senhor se apresenta para ele, fala: estou vendo a aflição do povo, eu desci para livrar o povo, eu desci para livrar o povo, e eu vou te enviar. Aí aqui, Moisés faz a pergunta, que quantas vezes nós não fazemos? Quem sou eu? Moisés passou por tantas fases na vida dele, tantas fases, que nesse momento ele já não sabia mais. Ele, de repente, ele estava vivendo só por viver, seguindo a vida. E às vezes, acontece assim comigo e contigo. O Senhor faz promessa, o Senhor chama, você vai num culto, escuta uma palavra, mas aí a circunstância da vida, tantas coisas começam a te rotular. Começam a te rotular. E aí nós vamos aceitando os rótulos desta vida. Começam a querer colocar, sabe? Não, você não vai conseguir. Quem? Você não fala direito. Você não canta direito, você não prega direito. Você vai para a igreja depois de ter feito tudo isso. Olha o mundo rotulando. Olha o mundo rotulando. Tu acha que Deus vai te querer? Olha o Satanás, rotulando. Rotulando. E aí a gente começa a achar que Deus não tem, não. Não é aquilo não. Eu que imaginei demais. Eu que sonhei demais. Quem eu? Aí você olha assim, alguém pregando e se imagina pregando. Gente, é assim que acontece. Quando Deus tem chamada com alguém na pregação, Ele olha assim no altar, vê alguém pregando e se imagina pregando. Isso não é porque você está com inveja, não. É Deus já botando no teu coração o desejo de estar no altar falando da palavra dEle.
Mas aí a gente pensa que vai acontecer de uma hora para outra. Moisés pensou que ia ser no tempo dele. Moisés pensou que ele podia. Eu sou o príncipe, não vou deixar o povo de Deus sofrer, o meu povo sofrer. Moisés se precipitou na hora errada, na hora que era para ele aprender, na hora que era para ele se subjugar à vontade de Deus, ele quis agir. E às vezes nós somos assim, a gente age precipitadamente. E aí a gente toma decisões erradas, quebra a cara na vida, toma decisões que atrapalham a nossa caminhada. Mas o Senhor que te escolheu e te chamou, Ele me trouxe aqui para dizer para você: ei, às vezes você está perguntando quem sou eu? E o Senhor, Ele muda toda a trajetória da pergunta. O Senhor fala: ei, eu te escolhi, eu te capacito, eu te chamo e sou eu que vou na tua frente, Moisés. Sou eu que estou te enviando, Moisés. Eu que te escolhi. Você entende que você é escolhido de Deus? Você é chamado por Deus, independente do que o mundo, aleluia, fez com você, do que você passou, do que você fez. O Senhor te escolheu e Ele tem um novo recomeço, Ele tem um novo propósito e Ele tem um ponto de partida. Aqui para Moisés o ponto de partida foi o Horebe. Para mim e para você o ponto de partida é hoje. Porque você não acha que meu Deus, quem sou eu para estar ali? E o Senhor falou assim: olha, eu começo a destravar na tua vida, porque não é sobre você, é sobre mim. Não é sobre quem somos, mas quem nos está enviando. Não é o que você é, mas aquele que te chamou. Não é sobre o que você sabe, mas é sobre a unção que desce sobre você. Você entende isso? Realmente não somos nada mesmo. Se for olhar para o nosso passado, então, se Moisés fosse olhar para o passado dele, ele não ia a lugar nenhum. Mas quando ele ouviu o chamado do Senhor, ele tomou uma atitude, tomou uma posição com medo, aleluia, temeroso. Ele se posicionou. E hoje, eu e você, como vamos agir diante dessa palavra? Quando sair daqui, você vai se posicionar. Como se posicionar? Fala: Senhor, estou aqui. Senhor, me usa. Senhor, eu sei, eu me acho incapaz, mas o Senhor capacita. Senhor, eu me acho que eu não vou conseguir, mas o Senhor me dá força. Você vai se posicionar, porque não basta só ouvir a palavra. Tem que ouvir a palavra e se posicionar. Senhor, eu quero. Senhor, eu quero. Sabe por quê? Porque o chamado requer renúncia. O chamado requer posicionamento. O chamado dói. Tu está pensando que Moisés saiu dali, aleluia, e foi tudo mar de rosa? Não. Ele sofreu afronta. Muitos não queriam aceitá-lo. Você entende o chamado de Deus? Às vezes você vai fazer algo e de repente alguém não vai aceitar, mas faz o que Deus mandar. Como o Senhor disse para Jeremias: quer ouçam, quer deixem de ouvir, faça o que o Senhor mandar. Fale como Ele te direcionar, haja como Ele te orientar. E assim Moisés foi fazendo. Sofreu afronta dentro da própria família. Lembra quando Miriam, aleluia, ficou questionando o chamado dele? Ele sofreu tudo isso, mas também Moisés falava com o Senhor face a face. Moisés conversava com o Senhor como amigo. Moisés viu a sombra do Senhor e ele viu na fenda da rocha, e ele estava lá com o Senhor. Quando ele desceu do monte, o rosto dele tinha tanta luz da glória de Deus que o povo não conseguia olhar para ele. Moisés podia pleitear diante do Senhor. O Senhor falou assim: eu vou destruir esse povo, não vou mais com vocês. Moisés chegou para o Senhor e falou: Senhor, não faça isso. Olha só a intimidade dele com Deus. Ei, pode ter afronta, pode ter de repente alguém que vai
aleluia, te apunhalar, mas o Senhor vai estar contigo, o Senhor vai te sustentar, o Senhor quer intimidade contigo, quer te revelar o oculto. Moisés subia no monte e falava com Deus. Moisés recebeu os mandamentos que o próprio Deus escreveu. Por quê? Porque ele aceitou o chamado. Ele aceitou viver aquilo que Deus tinha para a vida dele. Você quer aceitar o chamado de Deus? Você aceita o chamado de Deus? Você aceita o que Deus tem para você? Você aceita? Você aceita o chamado de Deus? Moisés, ele tinha muitos rótulos. Mas nesse momento aqui o Senhor falou assim, ó, tudo que aconteceu eu estou tirando. Estou tirando a camada. Todas as camadas, sabe? Que a gente vai absorvendo ao longo da vida. Ai, é brigona. Ih, não vai dar certo não. Ih, não gagueja. Eu cresci ouvindo, grita muito. Grita muito. Não sei se alguém aqui cresceu assim ouvindo. Eu tinha um complexo de cantar. Irmãos, eu vou falar. Eu ainda tenho até hoje. O Senhor falou comigo nessa passagem. O Senhor falou assim, vai filha, vai, porque desde a minha infância eu cresci ouvindo, tu grita muito. O que tu cresceu ouvindo, hein? Que tu não ia dar em nada, que tu não ia alcançar nada. De repente tu era uma estatística como eu, tá? Preta da favela, mãe de solo de 3 filhos, sem estudo. Mas o Senhor falou assim, eu tenho algo maior para você. Arabadassuricanta ramanassa. O Senhor falou, eu tenho algo maior para você. Irmãos, não é para emocionar ninguém não. Mas eu já dependi de Bolsa Família, já dependi de cesta básica da igreja. Meu filho está ali, ele... se eu estiver mentindo, eu estou mentindo, filho. Já dependi de cesta básica da igreja. Com 3 crianças pequenininhas em casa e falava, Senhor, e agora? Mas o Senhor falou assim, eu tenho coisa grande para você, filha. Eu tenho coisa grande para você, filha. Oh! Trabalhei de serviços gerais lá no Quintadó. 6 anos, com muito orgulho, porque foi ali que eu tirei o sustento dos meus filhos. O Senhor falou assim, tenho coisa grande para você, filha. Tenho coisa grande para você, filha. Vai estudar. Mas como é que eu vou estudar com 3 crianças pequenas? Vai estudar. Fui estudar, terminei meu ensino médio. O Senhor falou assim, eu ainda tenho mais. Vai estudar, Senhor, não tenho dinheiro para pagar a faculdade. Vai. Me inscrevi e fiz 4 provas. Uma ganhei 80%, outra 50%, a outra não ganhei nada. A última ganhei 100%. Você está pensando que é fácil? Não é não. Estou falando isso para edificar a tua fé. De repente, isso foi já depois dos 20, chegando nos 30. Você está pensando que é fácil? 5 anos de faculdade? Às vezes eu não tinha dinheiro para pagar a passagem, mas Deus sempre envia um. A minha amiga falava assim, arruma aí emprestado que aí eu te dou, não deixa de vir não. Me formei para a glória de Deus. Não é sobre mim, é sobre aquele que me chamou. Deus, o meu Deus, o teu Deus tem poder para fazer na tua vida. O que é que está te travando? Por quê? Quando você era pequena, falava, você é burra, não vai conseguir. De repente essa palavra ficou gravada dentro de você e o Senhor está arrancando hoje. Você é inteligente, você é chamada, você é escolhida. Oh, Deus está trazendo libertação aqui. Eu creio. O Senhor está destravando aquilo que estava amarrando. As suas emoções estão sendo quebradas, algemas. Está tendo uma guerra espiritual. Quem é ligado aqui
Pode clamar aí, porque cadeias estão sendo quebradas. Principados que prisionavam você por anos estão sendo destruídos. Você vai romper. Em nome de Jesus. Fiz pós-graduação. O Senhor falou assim: filha, tenho mais para você. Aí uma amiga, sempre Deus bota alguém. O Senhor está me colocando aqui hoje para falar para você. Ei, cadeias estão sendo quebradas. Qual era o teu sonho que você desistiu? Qual era o sonho que você desistiu? Hoje o Senhor traz a existência. Hoje o Senhor traz a existência. Aramanassuri, toma posse. Toma posse. Aí uma amiga falou assim: Ana, faz concurso. Eu? Quem sou eu? Eu? Quem isso faz? E aí comecei a fazer concurso. Mangaratiba, Nova Iguaçu, Caxias. Vários. Até que o último concurso que eu fiz para o Rio de Janeiro, eu passei. Mas aí tem um processo aí que em outro momento eu conto para vocês. O processo do concurso. Passei. Hoje, para a glória de Deus, sou uma funcionária pública. Para a glória de Deus. Fala, glória a Deus. Libera uma palavra de glória a Deus, porque da minha capacidade, irmãos, é Deus. O que você deseja? E isso eu estou falando na nossa área secular. Mas o Senhor tem chamado aqui de ministério. Aí tem gente que acha que não, o Senhor quer nos plantar em todas as esferas. Porque tem que ter um homem e uma mulher de Deus na educação. Tem que ter um homem e uma mulher de Deus lá na saúde. Tem que ter um homem e uma mulher de Deus em todas as esferas. Na advocacia tem que ter homem e mulher de Deus. Na psicologia tem que ter homem e mulher de Deus. Qual é a área que você quer atuar? Tem que ter um homem e uma mulher de Deus. Qual é a área que o Senhor quer te levar? Ou o Senhor já te levou e quer te usar? Hein? Porque lá eu oro com meus alunos, eu canto com eles, falo que Jesus é bom. Tem uma mulher de Deus naquela sala. Moisés se destravou e foi, aceitou o chamado. Eu pergunto para você, tu aceita o chamado? Não vai ser fácil. Se coloque de pé nesse momento. Aleluia. O Senhor chama pessoas em meio à sua limitação, para mostrar que a obra é dele e não nossa. Vou ler aqui, só para não deixar em branco o que o Senhor me inspirou a escrever. Antes da missão, Deus quer relacionamento. Quando Deus foi chamar Moisés, o Senhor chamou Moisés, chamou ele pelo nome. Moisés, quero conversar contigo. Antes da missão, o Senhor quer relacionamento. Porque não adianta nós irmos falar de alguém que a gente não conhece. Não vai fluir, não vai frutificar. Aí o Senhor te chama hoje pelo nome. O Senhor te chama pelo nome. E fala, tem uma missão para você. Qual é a sua resposta? Não fala para mim não. Feche os seus olhos e fala aí para o Senhor. Se você aceita a missão, fala, Senhor, eis-me aqui. Aleluia. Moisés olhava para a sua história, mas Deus olhava para o propósito. Em Provérbios capítulo 3, aleluia, diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração. Aleluia. E não confie no teu próprio entendimento. Entrega a Ele o teu caminho e Ele endireitará as tuas veredas. Aleluia. Quando Moisés pergunta, quem sou eu? O foco estava nele.
Aí Deus muda o foco. Aleluia. Deus fala assim para ele, ó. Eu estou te enviando. Eu sei quem tu é, Moisés. Eu sei que tu matou. Eu sei que tu fugiu, não assumiu o teu ato. Mas Moisés, eu aqui te dou uma oportunidade. Não é sobre você, é sobre mim. Não é sobre você. Não é. É sobre aquele que te chamou no ventre da tua mãe, te escolheu, te separou. E Ele quebra hoje cadeias na sua vida, cadeias no teu interior. Complexo de inferioridade cai por terra agora. Complexo de inferioridade cai por terra agora. Arrabadassuri canta ramanassa. Ei! Em nome de Jesus, cai por terra agora. Cai por terra agora. É uma ordem, é no nome de Jesus. Essa vontade de suicídio cai por terra agora. A Rabadassuri recebe vida, recebe amor à vida, recebe amor a esse chamado que Ele te chamou. Rabadassuri. Nossa segurança não é no que sabemos fazer, não deve ser. Mas deve ser em quem nos convocou a fazer. Porque Ele vai na frente. O chamado de Deus não é sustentado pela nossa capacidade. Não. O chamado de Deus é sustentado pelo poder daquele que nos envia. E diz a palavra de Deus aqui, no segundo livro de Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus, aleluia, a excelência seja de Deus e não de nós. Ei, a excelência é do poder de Deus. Sabe por quê? O rótulo, ele é superficial. Ele está do lado de fora. Mas como nós somos um vaso de barro, aleluia, a excelência do poder de Deus nos enche. O Senhor não quer nos dar um rótulo. Ela é chamada, é escolhida, prega pra caramba, canta pra caramba, faz e acontece. O Senhor não quer que vivamos de rótulo. Tem gente que vive de rótulo. O Senhor quer que vivamos da essência. Quer que vivamos da essência. Porque o rótulo é passageiro. O rótulo é passageiro. Hoje está pregando, amanhã está caindo em adultério. Mas quem vive da essência permanece. Permanece. Não é aparência, é essência. Não é estar aqui quebrando tudo e em casa o Senhor te achou, hein? É tempo de mudar. É tempo de se posicionar. A postura que tem aqui tem que ter lá. A postura que tem aqui, o lugar é santo. Arrabadassuri, o lugar é santo. O lugar é santo. Pode entender tudo esse mistério? E esse é o Deus de Israel que fala contigo e tu entende que é Ele. Tu sabe que é Ele. Arrabadassuri, Ele te dá uma oportunidade hoje. Hoje é o Monte Horebe. É mudança. Ele pede mudança. Ele exige mudança. Arrabadassuri. Meu Deus. É essência. É essência. Rótulo não. O rótulo ele tá arrancando tudo. É essência. A Ramanassa, ele é essência. Ele quer encher o vaso de barro. Ele quer encher os vasos de barro. O vaso é de barro, mas tem uma essência excelente do Jeová. Que essência? Está jorrando.
Aleluia. Ele quer nos dar uma identidade. Ele está arrancando os rótulos. Ai, vou ler esse versículo aqui para nós encerrarmos. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10 diz assim: mas vós sois uma geração escolhida. Moisés perguntou quem sou eu. A resposta está aqui. Vocês são geração escolhida, sacerdócio real, uma nação santa, um povo peculiar, para anunciar os louvores daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Ele te chamou das trevas para a luz e Ele te capacitou. Mas vós que em tempo passado, lá no passado, talvez alguém aqui é num passado bem perto, outros num passado distante. Aleluia! Mas vós no tempo passado não eras povo. Aleluia! Mas vós agora sois o povo de Deus. Aleluia, que não tinha alcançado misericórdia. Mas escuta isso, mas agora alcançaste a misericórdia. A misericórdia está na casa. A misericórdia está na casa. Ai, tem misericórdia hoje, porque naquele grande dia vai ter a sentença. Aceita a tua misericórdia antes que a sentença te alcance. Arabadaçu. Ele dá uma nova identidade. Quando ele diz aqui, ó, vós sois uma geração eleita, escolhida. Ele diz isso, Aramanassuri, para quem aceita. Eu quero ser parte dessa geração eleita. Eu quero a identidade de Cristo. Tem alguém aqui que não tem ainda uma identidade, seu nome lá escrito, aleluia, no caderno do céu, no livro do céu? Quando a gente vem, o ato de vir aqui na frente não é aceitar uma igreja, aceitar uma religião, aceitar o pastor Silas, não. É muito maior. Você vem aqui, não precisa não, varão. Obrigada. Você vem aqui para aceitar a Jesus Cristo. E diz a palavra de Deus que o nosso nome é escrito lá no céu. A Ana Maria aceitou a Jesus Cristo, agora ele é cidadã do céu. Tem alguém aqui que não fez esse ato de vir aqui na frente? Tem alguém que quer fazer esse ato? Vir aqui na frente, Ana, eu ainda não fui. Depois disso, o que vai acontecer? Eu vou ser obrigada a estar na igreja de domingo a domingo? Não. Depois disso, você recebe no mundo espiritual uma identidade. Satanás, quando passa perto de você, vai falar: não posso tocar, porque tem dono. Não posso mexer, porque é selado, é cidadão do céu. Sabe aquele filho sem pai, que na escola todo mundo quer bater, porque não tem um pai? Mas quando o filho tem um pai presente, aquele valentão nem encosta a mão, porque na hora da saída tem o pai lá na porta. Aí a criança vira e fala assim: vou falar pro meu pai. O Senhor está se apresentando hoje como pai. Tem alguém aqui que ainda não fez esse ato? Eu te convido, deixa Deus ser o seu pai, o valente da sua vida. É hora de você vir aqui na frente e falar: ei, eu quero essa identidade. Pode vir, é você mesmo. É você mesmo, pode vir. Arabadassuri, cadeias estão sendo quebradas. Ai, essa trava que estava te impedindo cai por terra agora. Correntes saiam dos seus pés. Pode vir, porque Deus tem coisa grande para você. Deus tem coisa grande para você. Cadê a primeira pessoa? O corajoso, a corajosa. Cadê você? Cadê você que quer? Senhor, eu quero ter uma identidade lá no céu. Cadê você? Vamos lá, o tempo já acabou. Aleluia, aleluia. É você. Pode vir, você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida.
O que Deus vai fazer na tua vida é coisa grande, não é coisa pequena. Arabanassuri. O Espírito Santo está te chamando. Enquanto você vem, aleluia, eu quero fazer uma oração junto contigo. Aleluia. Eu quero fazer uma oração junto com aquele que já tem uma identidade no céu. Todos aqueles, quem tem já uma identidade no céu, levanta a mão assim, ó. Levanta a mão assim. Isso, todos da casa. Agora nós vamos orar agora. Você vai trazer aí a tua memória o projeto que você sabe que Deus tem na sua vida. Vai trazer a memória e o projeto que Deus tem na tua vida. Você vai fazer uma nova aliança com o Senhor. E vai falar: Senhor, me coloca na posição. Eu não sei, eu não posso, mas se o Senhor está me enviando, eis-me aqui. Você e o Senhor aí, ó. Pai querido e amado, eis aí a tua igreja. Pode orar, pode falar com Deus. Eis aí a tua igreja, Senhor. A tua palavra foi pregada. Fui fiel àquilo que o Senhor me entregou. Senhor Deus, o Senhor falava comigo na minha casa que estava levantando um exército para uma grande obra nesse novo tempo. O Senhor falava comigo que estava destravando no mundo espiritual ministérios aqui, papai. Agora eu te peço, Senhor, escuta a oração dessa mulher, desse homem. Escuta a oração, Pai querido, o gemido desse coração. Rabadassuri. Vai, Senhor, trazendo a existência esse sonho. Traz a existência esse projeto. Traz a existência esse chamado. E tudo aquilo, Pai, que estava impedido no mundo espiritual. Como igreja nós damos uma ordem. Sai agora, Satanás. Seja quebrado agora todo jugo. Seja quebrada agora toda barreira. Vai gerar no mundo espiritual. Vai frutificar. Vai crescer. Vai crescer. Vai dar muito fruto no reino de Deus. A praga da suricanta ramanassa. A ramanassa vai ter visão, vai ter revelação, vai cantar no mistério e vidas vão ser curadas, vai pregar e vidas vão ser libertas. Vai acontecer, vai acontecer. Toda palavra que foi liberada contra a sua vida desde a sua infância, no mundo espiritual nós damos uma ordem, cai por terra agora. Palavra contrária, palavra de desgraça, palavra de derrota, palavra que te tornaram infrutífero, infrutífera, em nome de Jesus, seja arrancada agora. Seja arrancada agora da tua alma. Senhor, injeta na alma do teu filho e da tua filha a unção do Espírito Santo de Deus. A unção do Espírito Santo de Deus. A Ramadassuri, batiza com teu Espírito. Chama pelo nome. Chama pelo nome. Em nome de Jesus. Nós oramos. Nós clamamos. Como igreja, nós unimos a nossa fé, crendo na vitória. Crendo na vitória. E aquele e aquela que crê no teu milagre, joga a mão pro alto, aplauda ao Deus vivo e poderoso. Abra a tua boca da glória, dá aleluia. Fala: Senhor, eis-me aqui. Joga a mão assim.